Ei, amados, tudo bem? Na aula dessa semana, né, nós vamos retomar as questões da avaliação, né? Até porque houve um número relativamente grande, né, de questões que não foram marcadas corretamente e também porque essa matéria é uma matéria um pouco mais complexa, né? Então eu conversei, né, com o Fábio, com a Ediane e nós achamos bacana retomar essas questões, né, mostrando, né, qual seria a opção correta, por que essa, por que não a outra, né? Fazer uma análise e aproveitando também, retomando algumas coisas para que possa ficar bem claro. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês antes de começarmos a analisar as questões é que muitas vezes as questões de múltipla alternativa, né, as questões que a gente chama popularmente de marcar X, elas nos passam às vezes a falsa impressão de que são mais simples, de que são mais fáceis, de que são melhores, né? Na verdade, muitas vezes se a gente não ler com muita atenção, não levar em consideração cada expressão, cada palavra, a gente pode cair numa armadilha, né? Então, assim, muitas vezes você começa a ler uma alternativa e aparentemente ela parece correta e você se empolga e já vai marcando X nela e, na verdade, às vezes a última palavra no finalzinho da frase faz com que ela se torne falsa, errada, né? E não se torne a resposta, né, que você deveria marcar. Então as questões de marcar X, elas são sim muito importantes. É bom que a gente treine cada vez mais, porque o Enem, né, os concursos públicos, normalmente, né, qualquer prova que você vá fazer de ingresso aí no futuro, muito provavelmente, né, vai ter uma quantidade muito superior às de questões discursivas, né? Então é importante sim fazê-las. Elas são simples desde que você preste muita atenção e entenda muito bem o que o enunciado quer, né? O que a questão quer de você e também na hora de ler as alternativas ter bastante certeza que aquela alternativa, né, ela é correta ou não é a correta, né? Então é preciso bastante atenção. A matéria, né, que foi cobrada nas avaliações, ela faz parte da matéria que a gente chama de cartografia, que é a matéria, né, que estuda a arte de fazer mapas. Só que nos últimos anos a cartografia ela vem mudando muito por conta do avanço da tecnologia, assim como a nossa vida, o nosso trabalho, né? Tudo tem mudado muito devido ao avanço, né, da informática, né, de equipamentos cada vez mais modernos, de alta tecnologia, de softwares cada vez mais potentes, mais complexos, mais completos, né. A cartografia não é diferente, ela também vem mudando muito, né, nos últimos anos, né. Desde o início da Primeira Guerra Mundial, né, quando os aviões começaram a ser usados, inclusive para tirar fotos aéreas da Terra, né, de determinadas porções de terra, né, a cartografia ela vem se aperfeiçoando e mudando muito. Então, para poder facilitar um pouco, né, eu cobrei de vocês apenas essas novas tecnologias, essas mudanças, essas coisas mais modernas. Até porque muitas coisas fazem parte do dia a dia de vocês. Por vocês serem uma geração, né, mais jovem, né, vocês estão muito mais por dentro, né, desses avanços tecnológicos, inclusive do que eu, que sou um pouco mais experiente, não velha, tá? A questão número 1, vamos lá. O GPS, né, hoje você ouve falar muito, né, você tem GPS acoplados hoje a veículos, você tem o GPS no seu celular, né, você tem GPS, né, para poder fazer diversas atividades hoje, inclusive se você vai à Vitória, né, resolve ir lá numa clínica que você não sabe muito bem onde fica, né, quando você digita lá, né, o nome da rua, o nome da clínica,
clínica, automaticamente o GPS ele vai ajudar um aplicativo a orientar você a chegar naquele determinado lugar, né? Então, quando você, por exemplo, no seu celular, você digita lá no Google Maps que você quer ir na rua Furtado, Praia da Costa. Aí você vai e aquela moça lá do Google Maps vai te falando, né? Entre à direita, à esquerda, siga em frente. E aí, quando você chega na rua, ela fala assim: o seu destino está à direita. Tudo isso só é possível graças ao avanço da tecnologia, né? Da cartografia, porque esses endereços, né, que são que é a latitude e a longitude, ela é mandada via satélite, né, ao equipamento de GPS que está acoplado ao seu celular. Então essa tecnologia hoje ela é usada para diversas coisas. Inclusive hoje muitos aplicativos que nós usamos para outros fins, né, eles usam o GPS, né, para poder facilitar o objetivo que ele se propõe, né? Então aqui eu coloquei nas opções A, B, C e D uma série de aplicativos que possivelmente você até tem aí no seu celular, e eu estou te perguntando qual deles usa o GPS na sua tecnologia, né? Então, analisando aqui, né, por exemplo, né, você tem aqui na letra A o Tinder, que é um aplicativo de relacionamento, né, e ele de fato usa o GPS, né, ele usa a localização do usuário para poder fazer você conhecer pessoas que estão geograficamente próximas de você, né? Então o Tinder usa o Uber. Quando você solicita o serviço de um Uber, você vê lá no aplicativo onde estão veículos, né, motoristas de aplicativo disponíveis para te levar. Então ele localiza você, localiza o motorista, o veículo, né, de aplicativo, para que vocês possam então combinar e fazerem, né, o trajeto que você precisa fazer. Então, de fato, o Uber ele também usa a tecnologia do GPS. O Waze, né, que é um aplicativo que te ajuda a orientar o trânsito, né, você saber onde tem engarrafamento, onde está lento, para que você use uma outra rota, né? O Google Maps, né, que hoje é amplamente usado, né, para que você possa encontrar endereços, né, locais, empresas, né, que você não conhece muito bem, né. Então, realmente, todos os aplicativos descritos aí na letra A, eles usam de fato o GPS. Tá vendo como que a geografia, ela vai além daquilo que a gente muitas vezes imagina, né? Tudo isso aí só é possível graças aos conhecimentos da geografia que nasceram lá atrás e foram se aperfeiçoando e se desenvolvendo graças ao avanço da tecnologia, né? Hoje, com a ajuda da tecnologia, tudo isso é possível, né? Aí aqui nós temos outros, né? Mas, por exemplo, né, o Snapchat, né, não tem nada a ver com GPS, né? A letra C aqui também tem o Snap, né, que não tem nada a ver. A letra D, né, o TikTok, que também não tem a ver com essa localização, né? GPS significa, né, como é uma sigla em inglês, né, ela fica aí de trás para frente, mas é o Sistema de Posicionamento Global. Então você tem uma série de satélites ao redor do planeta Terra. Esse satélite ele envia um sinal, né, para antenas e depois para um aparelho onde você consegue saber a latitude e longitude de qualquer ponto sobre a Terra, né? Depois a número 2. A número 2 fala bem assim: a aerofotogrametria. A aerofotogrametria, né, são fotos aéreas usadas, né, depois para fazer mapas, para você ter conhecimento daquela área, por exemplo, para identificar um determinado fenômeno, uma mudança geográfica que está acontecendo ali, ou simplesmente construir um mapa mesmo, né? Então, a aerofotogrametria é a produção de imagens a partir
partir de câmeras fotográficas instaladas em bases de aviões e helicópteros. Essa prática, ela se enquadra na característica do que relacionado à cartografia, né? Ela faz parte do geoprocessamento, ela faz parte do sensoriamento remoto, ela faz parte do enquadramento aéreo ou ela faz parte da cartografia fotográfica. Aí você vai ver que ela, né, depois dos balões, né, e tudo, ela foi, a aerofotogrametria, ela é responsável pela ampliação das técnicas de sensoriamento remoto. Como o próprio nome diz, o sensoriamento remoto é um sensor, que no caso é uma câmera fotográfica, remoto, que está longe daquela pessoa que deseja ou daquilo que você deseja observar, fotografar, né? Então, o sensoriamento remoto é aí um conjunto de técnicas que você consegue usar captando imagens a longa distância, né? Longe do seu domínio e longe também do objeto que você deseja observar. Então, a resposta correta seria aqui o sensoriamento remoto, tá? A número 1 aqui, acho que eu nem marquei, né? Seria então a letra A. Esses são os aplicativos que usam o GPS. Depois, as disputas entre as nações pelo poder, né, definem setores estratégicos no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Esse é o caso de instrumentos e técnicas utilizadas pelas potências mundiais durante a Guerra Fria. Como decorrência, parte dessa tecnologia cria hoje novas possibilidades para a cartografia. Sobre essas novas possibilidades, sobre esse assunto, o que eu posso afirmar? Que o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é o órgão responsável pelos satélites brasileiros que captam e transmitem dados climáticos e ambientais? Sim, realmente. O INPE, ele é um órgão federal e entre várias funções que ele exerce, é ele que é o responsável pelos satélites brasileiros, né? Então, o objetivo dele é manter esses satélites e enviar os dados que eles captam a quem interessa aquilo ali. Então, por exemplo, se ele capta imagens ligadas à questão climática, meteorológicas, né? Ele vai enviar essas imagens, esses dados, né? Para quem lida com isso. Se você tem lá, se ele capta uma imagem de um desmatamento que está aumentando lá no Pará, ele vai mandar esses dados para o órgão que cuida, né, dessa questão. Então, de fato, essa alternativa está correta. Vamos ver o que não está correta nas outras. O sistema de aerofotogrametria permite observação e evolução de frentes frias e frentes quentes, bem como a temperatura da Terra e a formação de tufões e furacões? Não. As fotos aéreas, né, elas só tiram a foto daquele determinado momento e não constantemente como as imagens de satélite, né? Essa é a maior diferença, né? Uma uma foto aérea, ela tira, né, na hora em que o helicóptero, o avião passa, ele fotografa aquele momento, né? Ele só vai fotografar a evolução quando aquele serviço for contratado novamente. E já o satélite não. O satélite, ele fica no espaço o tempo todo. O satélite, na verdade, ele não tira foto, né? Ele capta, né, o reflexo da emissão de ondas, né, da emissão da radiação que a Terra, né, emite para o espaço. E elas acontecem o tempo todo, né? Então, por isso que os satélites, por exemplo, são usados na meteorologia, porque você consegue perceber minuto a minuto o deslocamento de uma massa de ar, a chegada de uma frente fria, né? Então, as fotos aéreas, elas não têm essa função.
Então, letra C. O sofisticado sistema de posicionamento global foi concebido, foi criado para estudos ambientais e emite por meio de aparelhos de GPS sinais de alta precisão recebidos pelos satélites? Tudo estaria certo se não fosse aquela parte que diz que ele foi criado para estudos ambientais, né? O GPS, ele não foi criado para estudos ambientais. Ele foi criado para fins militares. Ele foi criado para que nas guerras, né, você conhecesse melhor o posicionamento, né, e o território também do inimigo. E depois, com o decorrer, com o avanço, essa tecnologia passou a ser usada também para questões ambientais. Mas ele não foi concebido para esse fim, né? No momento em que os Estados Unidos começou a desenvolver essa tecnologia, o objetivo deles era militar e não ambiental. Depois a letra D, a cartografia automática alimentada pelas técnicas de sensoriamento remoto utilizadas hoje dispensam a geração de dados estatísticos e os levantamentos de campo de maneira nenhuma, né? Para você ter informações precisas sobre um determinado dado, sobre uma determinada região, na verdade, essa cartografia mais moderna, ela complementa os dados estatísticos e a pesquisa de campo que o pesquisador, o geógrafo, precisa fazer. Então, na verdade, uma não dispensa a outra, elas se complementam, né? Então, a resposta correta seria essa que fala que o INPE é, então, um instituto federal que cuida, né, dos satélites brasileiros e dos dados que eles captam, né? Número 4. São equipamentos e meios tecnológicos para se estudar o espaço terrestre. Então, são equipamentos e meios tecnológicos. São utilizados por pesquisadores, empresas, ONGs, governos, serviços de inteligência, entre outros. E resultam da combinação de 3 tecnologias distintas: o sensoriamento remoto, o GPS e o geoprocessamento. O texto se refere ao quê, né? Então, a resposta correta é a resposta letra A, que é o SIG. O que significa SIG? Sistema de Informações Geográficas. Esse sistema, né, que seria um grande banco de dados, de informações, ele só é possível, né, graças a esses equipamentos, ao sensoriamento remoto, que é essa busca, né, de imagens, né, a longa distância, né, o GPS, que é o posicionamento, e o geoprocessamento, que é o tratamento dessas informações, né? Então, o SIG é realmente o conjunto, né, disso tudo. Número 5. Esse importante recurso pode ser obtido em sistemas passivos por meio da captura da radiação solar refletida pela superfície da Terra. Para que tenhamos acesso às mesmas, estas devem ser enviadas para a Terra por meio de conexão de antenas distribuídas ao longo da superfície. Esse é o conceito de uma imagem de satélite, né? A imagem de satélite, ela não é simplesmente uma foto, né? Ela captura aquilo ali a partir da radiação solar que é refletida, né, pela superfície da Terra, e ela precisa de antenas aqui na Terra para que via rádio essa informação seja passada, enviada do satélite para os equipamentos móveis que nós temos aqui, né? Que no caso hoje, inclusive, em muitas situações, também está acoplado ao nosso celular, né? Que é o caso do GPS. Então, as imagens de satélite, né, são
recurso, né, que a cartografia muito usa hoje. Cuidado que é errado falar foto de satélite, tá? Eu vejo muita gente falando foto de satélite. Na verdade, o satélite, ele não captura uma foto. Quem captura foto, né, são as imagens aéreas, né? A aerofotogrametria. O satélite, ele captura uma imagem, ele constrói uma imagem a partir da captura, né, dessa radiação solar. Número 6. Consiste no tratamento das informações geográficas ou de dados georreferenciados por meio de softwares específicos e também de cálculos, ou ainda o conjunto de técnicas relacionados ao tratamento da informação. Esse conceito se refere ao quê? Se refere ao geoprocessamento. Como o próprio nome até te ajuda a imaginar, o geoprocessamento é o que? Você tem lá uma imagem de satélite, mas para que essa imagem ela mostre para você o dado, a estatística, uma tabela, um gráfico ou um mapa, essa imagem ela precisa passar por um tratamento, né? E esse tratamento, né, hoje, né, é feito principalmente com softwares muito avançados, né? Também com cálculos, onde você consegue chegar a uma determinada conclusão a partir dessa imagem. Então, o geoprocessamento, né, seriam então toda essa técnica, né, esse conjunto de técnicas que pegam uma determinada informação, tratam ela para que ela se torne o dado que o observador deseja. Aí depois, número 7. Na questão número 7 diz assim: é o conjunto de técnicas que possibilita a obtenção de informações sobre os alvos da superfície terrestre, objetos, áreas, fenômenos, através do registro da interação da radiação eletromagnética com a superfície, realizado por sensores distantes. Esse conceito, ele se refere ao quê? Então, essa técnica que obtém uma informação, né, através de um registro que é feito a longa distância, né, é o quê? No caso aí, um sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto. É um conjunto de técnicas, né, que você obtém isso, né, do alvo que você deseja. Aí eu coloquei aqui uma chargezinha só para contrariar, né? Um cara lendo o jornal, né, ele tá lendo ali uma reportagem que diz que uma mulher ela foi morta a tiros porque o GPS dela indicou de maneira errada o lugar onde ela queria ir. Ao invés de indicar o local para onde ela desejava ir, ele acabou mostrando, né, um trajeto que passou dentro da favela e ela foi morta a tiros, né, devido a ter tomado esse rumo, né, errado pelo GPS, né? Aí o cara comenta, né? Esqueceram a bandidagem, a impunidade, a falta de segurança e a culpa é toda do GPS, né? Então, quando ele leu essa reportagem, ele teve a impressão que a maneira como, né, o jornalista escreveu colocava no GPS a culpa daquele assassinato, né, daquela tragédia. E aí, quando o autor fez essa charge, né, ele quis fazer uma crítica. E qual é a mensagem que ele quis passar para você? Letra A, que o problema não é a tecnologia, que não há culpados para a violência, que com a chegada dos avanços tudo será resolvido, ou que o GPS vai resolver a violência no Rio de Janeiro, né? Então, é claro que é uma crítica, né, dizendo que de maneira nenhuma a gente pode aplicar ou dar, né, essa culpa à tecnologia de todos os problemas da violência, né, que a gente enfrenta no mundo hoje. Então, a grande mensagem que essa charge quis nos passar é que o problema não é a tecnologia, né?
Depois, número 9, o geoprocessamento é importantíssimo, pois trata de imagens para a produção de mapas, de cartas, de projeções cartográficas e recolher dados em forma de gráficos, quadros, tabelas sobre os diversos elementos da superfície da Terra. Sobre o geoprocessamento, assinale a alternativa incorreta. Cuidado com isso, tá? Muitas vezes a gente está tão empolgado, com pressa, ou então preocupado mesmo, que a gente não enxerga isso daqui, tá? O que eu quero que você marque é a errada, né? Porque normalmente a gente procura a correta, né? Muitas vezes você liga no piloto automático, né? E já vai procurando a correta em tudo. Mas nesse caso aí na número 9, todas estão corretas, menos uma. E eu quero que você marque essa uma, né? Então, letra A, sobre o geoprocessamento. O uso de softwares e equipamentos tecnológicos é imprescindível para a operação do geoprocessamento? Com certeza, né? Como eu havia falado para vocês, esses equipamentos e esses, né, programas computacionais, eles são importantíssimos. A produção de mapas digitais depende única e exclusivamente de imagens e dados fornecidos pelos satélites? Não, de jeito nenhum. Os mapas, eles podem também ser feitos a partir da aerofotogrametria, a partir, por exemplo, de pesquisas, né, a campo, né? Então, você tem outras possibilidades. Então, quando eu falo aqui, ó, única e exclusivamente, né, eu acabo limitando, né, e fazendo com que de fato essa aqui seja, né, a incorreta, né? Então essa daqui é a alternativa incorreta. A outra, né, que o geoprocessamento é muito útil para espionagem, né? Uma vez que as imagens permitem visualizar em detalhes qualquer ponto da Terra, né? E foi assim que nasceu, né? A questão dos satélites, né? Do GPS, dos satélites, né? Foi principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Onde os países, né, eles usavam essa tecnologia para conhecer e visualizar melhor o inimigo, né, e poder então atuar de maneira mais assertiva, né? Então foi assim que essa tecnologia se desenvolveu, né? Foi aí que Yves Lacoste, né, falou a famosa frase: a geografia serve, entre outras coisas, para fazer a guerra, né? Alguns conhecimentos geográficos são imprescindíveis para a guerra, né? E o geoprocessamento é fundamental para a cartografia verdadeira. E 10, né? Aqui eu falo um pouco sobre a questão de localização, que é principalmente latitude e longitude, e sobre elas, né? Todas estão certas, exceto uma. Então, também cuidado com essa palavra, tá? Exceto. Todas menos essa. Então, ó, sobre esse aspecto, todas as alternativas estão corretas, exceto qual? A longitude é a distância, né, em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Greenwich. Então, a longitude é essencial para saber a diferença de horário? Realmente. Então, essa diferença, ela é que manda nessa questão dos fusos horários. Letra B. O sistema preciso de GPS, né, fornece as coordenadas geográficas a partir de sinais captados por satélites que giram ao redor da Terra? Certíssimo, isso mesmo. A latitude e a longitude são importantes apenas para determinar a localização exata de um lugar, sendo que a segunda determina as zonas térmicas ou climáticas. Não é a longitude que determina as zonas climáticas. Quem determina as zonas climáticas é a latitude, tá? Então, essa daqui é a incorreta, a que está errada, né? E a D também está correta, né? Porque realmente qualquer ponto da superfície terrestre pode ser localizado através das coordenadas geográficas, né? Que são linhas imaginárias.
Então, essas linhas imaginárias é como se desse a qualquer ponto da Terra um endereço que só existe naquele lugar, né? Então, é um sistema que facilita a localização. Bom, então o objetivo da nossa aula de hoje foi rever, né, reavaliar, né, revisitar as questões da avaliação e tirar suas possíveis dúvidas sobre esses assuntos, tá? Eu espero ter ajudado, né, e que você, né, a partir de agora, tenha uma atenção muito grande todas as vezes que for fazer questões de múltipla alternativa, para que você se saia bem nessas provas, tá bom? Um forte abraço, um beijo e fiquem com Deus.